Agora é oficial, Renato Paiva é o novo treinador do Fortaleza para a temporada 2025. Quando o Vojvoda saiu, eu comecei a sondar os nomes aí e eu tinha falado em pelo menos 4 nomes que estavam sendo especulados aí no Fortaleza, que era o Tite, o Ramon Dias, Tite, Renato Paiva e o Luiz Ubeldia. Foram os 4 nomes aí que foram sondados aí após a saída do Vojvoda. Aí o Luiz Ubeldia, a imprensa falando que não. Também depois o Tite, a imprensa falando que recusou. E aí saiu a notícia aí que o Renato Paiva foi o escolhido e já foi anunciado aí e já está em Fortaleza e vai comandar o time contra o Bahia. Vamos trazer aí o debate. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Fortaleza e dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago a classificação do Campeonato Brasileiro após os jogos desta quarta-feira. Tem novo técnico. Depois da demissão do Vojvoda, que é um técnico que ficou 4 anos e pouco à frente no comando da equipe, foi anunciado Renato Paiva. Renato Paiva, treinador que passou pelo Cruzeiro e passou recentemente pelo Bahia e recentemente pelo Botafogo. Foram os times que ele passou. Foi demitido pelo Textor, com o Botafogo ainda retornando aqui para o Brasil, né, depois do Mundial dos Estados Unidos. E aí vem a comunicação oficial. Fortaleza Esporte Clube anuncia a contratação do técnico Renato Paiva, que firma acordo com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 26. Junto ao treinador, chega a sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel Santos, além do treinador de goleiros Rui Tavares. Ontem, nós estávamos aqui tentando analisar a questão da filosofia de trabalho, né? Aliás, o Bernardo já analisou várias vezes a questão do Fortaleza por treinadores com ideias diferentes que ao longo dos tempos foram sendo contratados até a chegada do Vojvoda, que parou ali 4 anos e pouco no comando. E aí, havia algumas possibilidades de contratação para o Fortaleza. Nós chegamos a colocar 3 ou 4 nomes, inclusive o Ramon Dias estava como um dos nomes. Havia uma possibilidade do encaminhamento, mas aí ele fechou com o Olímpia do Paraguai. Né? Tinha o Zubeldia também. Tinha o Zubeldia, que estava na beira. Tinha o Carpini e alguns outros nomes aí. Aí, de repente, o Marcelo Paz e a diretoria do Fortaleza optaram pela contratação do Paiva. Você acha, Bernardo, que o Paiva segue a linha do que vinha sendo traçado pelo Vojvoda e pelos últimos treinadores do Fortaleza? Definitivamente não, né? A história do Fortaleza, no que diz respeito a técnicos, tem 2 marcos. O Rogério Ceni, que sai em 2020, e o Vojvoda. São os 2 marcos da história do Fortaleza. Quando o Rogério Ceni saiu, ele foi da noite para o dia, né? Ele foi assumir o Flamengo. Então, até é compreensível que naquele momento, Marcelo Paes tenha pisado na bola. Ele trouxe o Marcelo Chamusca, que foi um mal, trouxe Emerson Moreira, Zé Ricardo. Houve uma sequência de treinadores bem abaixo do Rogério Ceni. Fortaleza quase caiu naquela temporada para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Aí o Fortaleza entra nos eixos com o Vojvoda. E também não dá para olhar para o trabalho do Vojvoda como uma coisa uniforme. Mudou muito a forma de jogar, né? Era um tipo de futebol no início, depois virou um futebol completamente reativo, né? Acho que o Vojvoda até se contaminou um pouco pelo pensamento de boa parte, melhor dizendo, dos técnicos aqui no futebol brasileiro. E aí traz um técnico que, pelo menos nos trabalhos aqui no Brasil, é comprovadamente fraco. O Renato Paiva faz um trabalho muito importante na base do Benfica, muito importante, chegou a trabalhar com o Jorge Jesus, inclusive. Foi para o Independente Del Valle, que costuma contratar bons técnicos, foi campeão equatoriano, e aí veio para o Brasil e foi um desastre, na minha opinião, principalmente no Bahia, né? No Botafogo também foi mal e tal, mas a circunstância como ele foi demitido é ridícula, né? Mas eu acho que o Fortaleza deu um passo para trás, hein? Deu um passo para trás bem importante, né? Então está na hora
de a gente ver e falar, peraí, a gente pode questionar essa situação, porque diferentemente do Rogério Ceni, a saída do Vojvoda, ela foi se desenrolando. Não é uma coisa da noite para o dia. É uma coisa que veio se desenrolando e tem o ápice quando o Fortaleza perde o Clássico Rei lá para o Ceará, e aí ele é demitido. E houve um tempo aí para você dar uma olhada no mercado e tal. Então, acho que é mais do mesmo. Assim, eu não gostei da contratação do Renato Paiva, não. E nesse momento, Jamel, Fortaleza é o penúltimo colocado, tem apenas 10 pontos. Quer dizer, uma das mágicas que o Paiva vai ter que fazer logo de cara é tentar tirar o Fortaleza do Z4, né? Já chega para apagar incêndio, né? A gente comentava isso na segunda-feira, né? Dele chegar num momento que, cara, ele não tem tempo para trabalhar. Claro que ele conhece os jogadores, porque está aqui, já estava no Botafogo, já teve um tempo no Brasil, no Bahia e tal. Mas chega num lugar novo, chega numa política nova, chega com uma pressão danada em cima dele, né? Porque está ali, cara. Ele tem que ganhar pontos para ontem já, né? Então, é complicado. E como o Bernardo falou, cara, eu acho que ele não tem nada a ver com o Vojvoda. Não estou dizendo que um é melhor que o outro é pior, isso aí a gente analisa e tudo bem, mas são perfis diferentes, cara. Só no jeito de falar das entrevistas, do que pensa de jogo, são bem diferentes. Aliás, foi emocionante a despedida do Vojvoda. Não só o vídeo que o Fortaleza fez, mas ele diante dos jogadores e da torcida em prantos, né, chorando. E é um cara que está no mercado a partir de agora, só que não há mais espaço para ele, pelo menos neste momento, no futebol brasileiro. Quer ver no BBB dos técnicos? Até a próxima rodada, né, Cacá? Até a próxima rodada. A tela, nesse momento, está completa. Ali no meio, onde o Fortaleza aparece na sombra, sem treinador, eis a mágica que vai aparecer Renato Paiva. E aquele ícone que a gente tem ali em cima, que é meio esverdeado, meio azulado, mostra os clubes que já mudaram de técnico, né? Botafogo, o Corinthians, nesse campeonato, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juventude, aí na linha de baixo, Santos, São Paulo, Sport, Vasco e Vitória. Metade dos 20 clubes aqui, 10 já trocaram de treinador. 11 dos 20 clubes mudaram de treinador ao longo desse campeonato, o que é realmente preocupante, né? É algo realmente preocupante. Renato Paiva é o novo treinador do Fortaleza, o anúncio deve acontecer nas próximas horas. Mas por que o clube escolheu o português mesmo após passagens irregulares por Bahia e Botafogo? O futebolês foi apurar e encontrou algumas respostas. Fortaleza queria um treinador com conteúdo e o Paiva é reconhecido por isso, tem repertório tático, uma bagagem internacional que inclusive chamou a atenção, conhece do mercado da bola, além disso conhece o futebol brasileiro, já enfrentou as principais equipes da Série A e vinha acompanhando o próprio Fortaleza de perto, e isso foi um dos pontos que pesou bastante. O clube também conversou com pessoas do Botafogo, inclusive alguns jogadores, e o retorno foi muito positivo. Falaram de um cara do bom relacionamento no dia a dia, ótimos treinos e um profissional sério que agrega ao grupo. Depois de tentativas frustradas com Zubeldia e Ramon Dias, o nome de Paiva foi ganhando força até o acerto final, que será confirmado provavelmente ainda hoje ou nas próximas horas. Agora é esperar para ver como será o ciclo do novo treinador do Fortaleza. O colega Juan Pablo fez aqui um trabalho fantástico. É uma herança que me deixa pesada, mas é uma herança que eu gosto deste tipo de desafios e, portanto, é isto que nós vamos fazer. Eu não venho substituir o Vojvoda, eu venho fazer a minha história. O Vojvoda fez a dele e muito bem feita e muito bonita. Eu venho fazer a minha história porque eu sou eu, e a minha história eu espero que seja marcante na história do Fortaleza e com títulos, com vitórias e, acima de tudo, fazer a torcida feliz, que isso é a vida de um treinador, que a torcida do clube e a torcida do Fortaleza é muito conhecida, eu já joguei aqui e já senti como adversário o que é, estou muito ansioso de sentir o que é como representante dessa torcida agora. Não há nada melhor na vida de um treinador que seja representar bem e fazer essa torcida alegre, e é isso, e é para isso que nós chegamos aqui, repito, com muito orgulho, com muita vontade de trabalhar e com muita emoção. Miguel Júnior vai perguntar. Miguel, teve sorte.
Boa tarde, como estão? Boa tarde, obrigado. Boa tarde, professor Renato Paiva. A vida de treinador é de desafios, é mais um desafio seu. E terceiro clube do futebol brasileiro. E o segundo do Nordeste, por sinal, as mesmas cores do Bahia. Como é encarar esse novo desafio e já está pronto se precisar para sábado? Boa tarde. São realidades diferentes, Bahia, Botafogo e agora Fortaleza. O que eu posso dizer que me traz aqui é de facto um projeto muito bonito. Os últimos anos do clube e do projeto que lidera o presidente Marcelo falam por si, são claros, e a grandeza do clube trazem-me aqui com muita vontade, com muito orgulho e muita vontade de facto de melhorar as coisas como estão. O meu colega o Juan Pablo fez aqui um trabalho fantástico, é uma herança que me deixa pesada, mas é uma herança que eu gosto deste tipo de desafios e portanto é isto que nós vamos fazer. Eu não venho substituir o Vojvoda, eu venho fazer a minha história. O Vojvoda fez a dele e muito bem feita e muito bonita. Eu venho fazer a minha história porque eu sou eu e a minha história eu espero que seja marcante na história do Fortaleza e com títulos, com vitórias e, acima de tudo, fazer a torcida feliz, que isso é a vida de um treinador, que a torcida do clube e a torcida do Fortaleza é muito conhecida, eu já joguei aqui e já senti como adversário o que é, estou muito ansioso de sentir o que é como representante dessa torcida agora. Não há nada melhor na vida de um treinador que seja representar bem e fazer essa torcida alegre, e é isso, e é para isso que nós chegamos aqui, repito, com muito orgulho, com muita vontade de trabalhar e com muita emoção. Como você encara esse desafio, professor? Muito feliz, é o que eu posso dizer, tá? Obrigado. É oficial, Renato Paiva é o novo técnico do Fortaleza. Eu sou o Brown e você me segue em futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Paiva que há pouquíssimo menos de um mês estava vencendo o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes pelo Botafogo, mas foi demitido por um estilo de jogo um pouco mais defensivo. Como é que é o mundo do futebol, né, cara? Anunciado no Fortaleza. Tá aqui, ó. Anuncia a contratação do técnico Renato Paiva e firma um acordo com o Leão do Pici até 31 de dezembro do ano que vem. Junto com a comissão técnica, né, os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel Santos, além do preparador de goleiros Rui Tavares. Apesar de, sim, substituir o melhor técnico da história do Fortaleza, Vojvoda, que interrompeu um trabalho de quase 5 anos depois da última derrota para o Ceará, ele disse que ele não vem substituir o Vojvoda, né, e fazer a sua própria história. Já foi recepcionado pela torcida, pela imprensa e pela diretoria no aeroporto e inicia os trabalhos com a missão de comandar a equipe na Libertadores, Fortaleza está nas oitavas de final, e livrar o Fortaleza do rebaixamento, principalmente. O Leão está em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é contra o Bahia, ex-clube de Renato Paiva, no próximo sábado. Eu honestamente acho que foi uma boa contratação do Fortaleza. Sim, Renato Paiva está longe de ser um técnico ruim. Só acho que ele estava aquém daquilo que o Botafogo, brigando por títulos, né, com o investimento que tinha, precisava para esse momento de 2025. Eu acho que o Paiva teria sido um ótimo treinador em 2022, no primeiro ano de projeto ou no segundo ano. Por agora não, mas eu acho que é um treinador que tem boas ideias ofensivas e que pode organizar a defesa do Fortaleza para fazer aquilo que se precisa. Uma boa campanha na Libertadores e agora também, finalmente, tentar livrar a equipe do rebaixamento. Toda a sorte do mundo a ele. Renato Paiva é o novo técnico do Fortaleza e ele terá alguns desafios importantes pela frente no comando do Tricolor. Primeiro, recuperar um elenco desgastado e desacreditado perante torcida, perante público do modo geral. Segundo, aí falando de dentro de campo, a primeira missão é estancar a sangria defensiva. Fortaleza toma gol em todos os jogos desde a sua última vitória, aquela goleada diante do Juventude. O time simplesmente não passa nenhuma segurança jogando da forma que precisa, tendo consistência. Terceiro, encaixar os novos reforços numa equipe que já tem um elenco grande, mas que precisa ser renovado, precisa ganhar oxigênio para o restante da temporada. É raro o Fortaleza trocar de técnico, é apenas o 6º desde 2018. Poucos tiveram sucesso, o que estiveram duraram muito tempo. Renato Paiva chega com essa sombra nas costas e com essas missões que acabei de falar. São desafios fundamentais de serem superados,
para que o Fortaleza reaja o quanto antes, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a chegada do Renato Paiva, ele também já falando como novo treinador do clube, já vai comandar o Fortaleza nessa próxima partida contra o Bahia. Deixa eu trazer aqui agora a classificação atualizada após os jogos desta quarta-feira, inclusive falando aí principalmente do Fortaleza, né, que está na parte de baixo da tabela. Fortaleza está na zona do rebaixamento, ó, 19º lugar com 10 pontos. Agora, uma vitória, ele vai a 13. Ele vencendo, ele passa o São Paulo. Deixa eu ver, o São Paulo tem 2 vitórias, ele vai a 3, já passa o São Paulo. E ele é a primeira partida, ó, ele joga 4 horas da tarde com o Bahia. É difícil ganhar o Bahia, porque o Bahia está com um time muito forte, está lá na parte de cima da tabela. Mas o Fortaleza vencendo, ele já sai da zona do rebaixamento, passando ali o São Paulo, aí o São Paulo entra, o Vasco não dá, porque o Vasco já tem 4 vitórias. Aí o que acontece? São Paulo tem 13, vai pegar o Corinthians às 9 horas. Vitória vai receber o Bragantino no Barradão, no domingo. Vitória já tem 14 jogos. E o Juventude, que está com 11, venceu o Sport, vai pegar o Cruzeiro fora. Esse jogo eu acho que Juventude não consegue nada não. Esse jogo eu acho que dá Cruzeiro. Então vamos ver como é que vai ficar. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.